Fala, galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. Pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo. Esse vídeo aqui é tanto para a equipe Potato e eu vou botar no esse vídeo. Se você tem problemas com física, nível universitário, EAD, certo? Ou mesmo presencial, procure meu amigo Marcelo Batata. Deixa aqui nos comentários que eu passo o telefone dele, certo? O Marcelo Batata tem uma equipe toda pronta para auxiliar vocês nas suas dúvidas, ok? Sou dos professores doutores e altamente capacitados. Pessoal, vamos fazer essa prova daqui, que é a AP2 de 2023 ou 2019, eu não tenho certeza agora, mas é do consórcio CEDERJ e é ela que a gente vai utilizar aqui nesse momento. A questão aqui, ela fala para a gente o seguinte, olha só. A figura abaixo mostra um bloco de massa M que está deslizando sobre uma calota esférica assimétrica. Dá para notar aí que tem uma meia calota de raio R2 e uma outra meia calota de raio R1 menor do que R2, tá? Formando uma junção das duas calotas. Essas calotas estão apoiadas sobre o solo e estão fixas para não se mover, ou seja, elas não se mexem daí, tá? O que acontece aí tudo é sobre a calota, tá? Com velocidade, aí ele chega e fala o seguinte: essa calota está apoiada para não se mover. Inicialmente considere que o bloco parte do alto da calota, do ponto A, com uma velocidade de módulo muito pequeno e se desloca sobre o lado direito da calota de raio R. Despreze as forças que o A exerce sobre o bloco e o atrito da calota. Considere a velocidade inicial do bloco nulo, ou seja, ele parte do repouso. Tá? Resolva o problema no referencial da Terra supostamente inercial. Lembrando que a gente já falou sobre referencial inercial, que a Terra não é um referencial inercial porque a aceleração centrípeta dela tem algum nível de comparação quando a gente vê, por exemplo, com a gravidade, tá? Mas mesmo assim não poderia ser considerado inicial por conta disso, mas a gente considera e acaba que a física se adequa muito bem a essa consideração. Aqui na letra A, ele pede que você calcule a velocidade do bloco quando ele está no ponto B da superfície da calota, cujo raio forma um ângulo θ1, a direção vertical. Escreva os resultados em termos de M, R1, G e θ1. Tá, pessoal? Para a gente fazer isso aqui é o seguinte. Primeira parte de tudo, a gente vai pegar aqui e vai fazer um pequeno desenho só do lado da calota menor, tá? Então, ó, vou pegar aqui esse ladinho aqui da calota menor, ok? A gente vai fazer ele assim, ó. Seria mais ou menos isso aqui, aonde isso aqui seria A, e isso aqui, ó, seria o ponto B, tá? Então aqui a gente vai botar ponto A e aqui o nosso ponto B. Aqui a gente teria o nosso raio R1 e estaria formando um ângulo θ1. Aí o que é que ele fala aqui pra gente? Primeiro de tudo, você pode se perguntar assim, mas professor Fernando, é o seguinte, olha só, θ1 e R1 não tem que ser em relação, por exemplo, a R2 e θ2? Não há necessidade nenhuma de fazer essa relação. Simplesmente porque, quando a gente está fazendo a questão da nossa energia potencial, a gente sabe que a energia potencial ela é apenas em referencial a dois pontos, certo? Então, se você tiver, por exemplo, comparando, vamos supor, duas grandes montanhas, certo? E o solo, mas quando você vai calcular a energia potencial, você vai calcular de uma montanha para outra, tá? Você não vai calcular em relação ao solo. Se você quiser calcular em relação ao solo, você calcularia, por exemplo, entre a menor montanha e o solo, entre a maior e o solo. Mas quando você calcula as duas e tem o referencial do solo, você só considera a diferença de altura das duas montanhas. Por isso que só interessa para a gente aqui essa partezinha daqui, ok? Então vamos lá. Aqui a gente sabe o quê? Que a velocidade de A ela é zero, ele parte do zero, certo? Aqui em A ele tem uma altura, e essa altura a gente pode ver aqui, ó, que é R1, ok?
Aí ele começa a se deslocar, se deslocar, se deslocar, e aí ele vai chegar o quê? Ele vai chegar em R2. Quando ele chegar em R2, ele vai ter uma altura que já não vai ser mais é, R1. Ele vai ter uma altura que a gente vai chamar aqui, ó, vou botar em amarelo, certo? Vai ser uma altura que eu vou botar aqui em amarelo, ó, H1, tá? Mas vamos começar aqui a destrinçar o problema antes de a gente falar sobre isso. É o seguinte, se não há atrito, se não há atrito, se não há atrito, a gente sabe o quê? Que a energia mecânica vai se conservar. Ou seja, a energia mecânica entre os pontos A e B, ela vai se conservar. Então vamos lá, quem é que vai ser energia mecânica em A? A energia mecânica em A vai ser a soma da minha energia potencial e da minha energia cinética. Então ficaria como? Ficaria, eu vou botar aqui energia potencial de A mais a minha energia cinética de A. E quem é a minha energia mecânica em B? Vai ser a minha energia potencial em B mais a minha energia cinética em B. Detalhe, pessoal, algumas pessoas podem chamar energia potencial, que está fazendo referência à altura, simplesmente de U. Seria U de A e U de B, entendeu? Eu prefiro botar o EP mesmo, ok? Só para contextualizar isso aqui. Aí, o que, é que a questão fala para a gente? Ela fala que o bloco ele parte do repouso. Então, aqui, ó, a gente já descarta de antemão a energia cinética de A, tá? Então, vamos lá. Quem é que vai ser a minha energia potencial de A? A minha energia potencial de A vai ser mg e vai ser a minha altura. Quem é a minha altura no ponto A? É R1. Tá aqui. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a minha energia potencial de B. A minha energia potencial de B vai ser mg, quem? H1, tá? Mais a minha energia cinética de B, que vai ser 1/2 de M, e aqui a gente vai chamar de VB ao quadrado. Vou aqui só para a gente demonstrar. Aqui está a nossa conservação de energia mecânica. A questão não acaba aqui, tá? Primeiro de tudo, eu vou pegar esse triângulo que está aqui dentro, ó. Vou pegar esse triângulo aqui. Vou escrever ele aqui, ó, da maneira que ele está ali, certo? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem θ1, aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho H1, ok? Aí, vamos lá. Em relação aqui, ó, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. O cosseno de θ1 vai ser igual a quem? Vai ser igual ó, ao cateto adjacente, que é o próprio H1 sobre R1. De maneira que eu posso escrever o que aqui? Que meu H1 é igual a R1 vezes o cosseno de θ1. Está aqui o meu H1. O meu H1 aqui em mãos, o que é que eu vou fazer? Simplesmente agora eu vou pegar e vou substituir aonde tem H1, tá? Como é que fica aqui, ó? mg R1 é igual a mg, certo? R1 vezes o cosseno de θ1 mais o meio de m v de b ao quadrado. Ó, esse termo daqui está positivo, vai passar para o lado de lá como negativo. Como é que eu vou escrever aqui? Eu vou ter que 1/2 de m, velocidade de b ao quadrado, vai ser igual a quem? Vai ser igual. Eu já vou aqui aproveitar e eu não vou escrever tudo com calma. mg R1 menos mg R1 vezes o cosseno de θ1, tá? E aqui a gente já pode descartar quem? A massa, certo? Ou seja, ele não depende da massa do bloco aqui no problema, tá? Então a gente já descarta a massa. De maneira que fica o que aqui? Ó, o meu meio da velocidade de b ao quadrado vai ficar igual a quem? G de R1 vou botar em evidência. Então fica, ó, G, R1, abre parênteses,
1 desse termo daqui, e aí fica o outro quem? Cosseno de θ1. Assim, ó, eu posso botar o 2 para o lado de lá e já ir colocando a raiz quadrada, né? E eu posso escrever que o módulo da minha velocidade ao chegar no ponto B vai ser igual à raiz quadrada de quem? De 2G R1 de 1 menos o cosseno de θ1. Tá aqui a velocidade no ponto B, certo? A gente encontrou essa velocidade. Esse aqui é o nosso item letra A, tá? Aqui no nosso item letra B, vamos voltar aqui rapidinho, certo? No nosso item letra B, o que é que ele está dizendo para a gente aqui? Calcule o módulo da normal no ponto B. Então, ele quer que calcule o módulo da normal no ponto B. Para a gente fazer isso, vamos fazer um desenhozinho aqui rápido, certo? Que é o seguinte aqui, ó. Vamos pegar só esse pontinho da calota, ok? Tá aqui. Então, vamos supor que aqui seja o ponto B. Vamos destrinchar as forças aqui, ó. O que é que eu tenho aqui para baixo? Eu tenho meu peso, certo? Encostado no, no bloco, fazendo um ângulo aqui, o que é que a gente tem? A normal, certo? Tá aqui a normal e eu botei inclinada ela, né? Ficou parecendo um Z. A normal, ok? E aí agora a gente teria mais o que aqui em relação a esse problema? Qual é a velocidade que a gente teria aqui? Qual seria a velocidade? Ó, eu vou colocar aqui em branco mesmo. Eu teria o seguinte: primeiro, vou colocar aqui. Isso aqui é a nossa componente PY, ok? Porque a gente tem essa componente PY em relação ao normal, e a gente teria uma outra componente, certo? Que seria a velocidade, o movimento é circular na calota. Então a gente teria uma velocidade que aponta para o centro da trajetória. Que velocidade é essa aqui, ó? Vou colocar em vermelho, paralelo, tá? Só para não confundir. É a velocidade, nesse caso daqui, a força centrípeta. Olha aqui, ó, nós destrinchamos todas as forças que estão atuando sobre o bloco, de maneira que eu vou escrever isso aqui vetorialmente, tá? Como é que fica isso aqui vetorialmente? Olha, considerando o eixo Y, a gente vai ter aqui positivo quem? Vetor normal. Quem é que vai ser negativo aqui para mim? Menos o P de Y, certo? Quem é que é a resultante aqui nesse caso? É a força centrípeta, é a força centrípeta negativa, porque a gente está apontando para o centro da trajetória, ok? Com isso em mente aqui, eu posso escrever que a minha normal vai ser P de Y, tudo vetorialmente aqui, ó. P de Y menos a minha força centrípeta. Pessoal, vamos escrever essas componentes aqui, que são de vetores, do ponto de vista vetorial. Como é que fica aqui para mim, ó? A normal. Vou escrever o vetor normal. O meu vetor normal ele vai ser, ó, qual é a componente de x do vetor normal? Não tem. Então vai ser zero na direção y, certo? Mais a normal, que eu vou chamar de normal de b aqui na direção j. Tá aqui, ok? Para mim, a direção aqui P de Y, né? Na verdade, seria o P, né? Mas vamos botar o P de Y. Para P de Y, eu não tenho nada na direção X, obviamente, já que ele está falando ali, né? E aí a gente teria o quê? Na direção, o módulo de P de Y na direção J, ok? E aí, como é que fica aqui para a nossa força centrípeta? A nossa força centrípeta, certo? Ela não tem nada na direção X, certo? Então continua zero na direção Y. Mas aqui, ó, aí a força centrípeta na direção J. Então, quando a gente for calcular os módulos, quem é que vai ser os módulos? Olha, fazendo os módulos disso daqui, eu vou ter o quê? A gente sabe que o nosso módulo é dessa maneira daqui, a gente só escreve como sendo NB, só termo aqui da gente colocar, tá?
o meu módulo de PY é o próprio P de Y, e o meu módulo da minha força centrípeta é a minha força centrípeta. Então, aqui, ó, a gente conseguiu pegar e descrever vetorialmente essas forças, certo? E agora pegar o módulo delas. Tudo que eu vou fazer agora, eu vou substituir na equação. De maneira que eu vou ter quem aqui, ó? Eu vou ter N de B, tá? Substituindo nessa equação aqui. O que é que eu vou ter? Eu vou ter N de B é igual a P de Y menos a força centrípeta. Isso aqui implica para a gente o quê? Que N de B vai ser igual a quem é que? mg. A componente aqui, a gente pode ver o seguinte, ó. Posso pegar aqui e fazer um desenhozinho rápido, que é o seguinte. Esse aqui é o meu peso, certo? E essa aqui é a minha componente P de Y. E aqui a gente teria uma componente P de X, ok? P de X. Seria dessa maneira. Então, o que a gente sabe aqui? O seguinte, ó, em relação a esse ângulo aqui, esse ângulo é θ1, eu vou ter que o meu cosseno de θ1 vai ser igual ao cateto adjacente, que é P de Y, sobre P. Isso implica que P de Y é igual a P vezes o cosseno de θ1. O meu P de Y vai ser igual a mg, é o valor do peso aqui, cosseno de θ1. Tá aqui a minha componente P de Y. De maneira que eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vamos substituir lá na nossa equaçãozinha, da maneira que o seguinte aqui é. Cadê a equação? Ah, certo. A minha normal de B vai ser igual a o meu P de Y, ou seja, mg cosseno de θ1. E agora fica aqui menos. Quem é a nossa força centrípeta? A nossa força centrípeta, certo? Ela é mv, nesse caso no ponto B, né? Ao quadrado sobre R. E que R é esse aqui? R1, porque é o ponto que está acontecendo. E aí a gente vai chegar aqui e vai colocar. Então fica m v de B ao quadrado sobre R1. E agora note o seguinte, ó. Quando a gente estiver fazendo essa equação daqui, que é a velocidade de B. A velocidade de B a gente já calculou. Quando a gente pegar aqui a velocidade de B, ó, tá ali, 2GR1 de 1 menos cosseno de θ1. Então, vamos substituir aqui, ó. NB vai ficar igual a mg cosseno de θ1 menos m. Aí aqui fica, ó, é raiz quadrada. Mas como tá o quadrado, a raiz sai. Então, vai ficar 2G R1, 2G R1, abre parênteses, 1 menos o cosseno de θ1, certo? Isso aqui sobre quem? Sobre o meu R1. Dá para cortar alguém aqui, ó. Aí cai um VOF desse assim e diz o seguinte, olha, no problema de um peso deslizando sobre uma calota circular, a normal não depende do raio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não interessa qual é o raio. Não interessa qual é o raio aqui. Então, aqui, ó, fica como a normal do ponto B vai ficar igual a mg cosseno de θ1 menos, aí fica aqui, ó, 2 mg multiplicado pelo 1, né? Menos por menos mais. Então, fica aqui a mais 2 mg cosseno de θ1, certo? Aí fica 2 mais 1, aí fica aqui, ó, n de B é igual, aí vamos lá, 3 mg cosseno de θ1 menos 2
MG. Aqui, ó, é normal. Vai ficar MG, abre parênteses, 3 cosseno de θ1 menos 2. Tá aqui a solução para o nosso problema. Pessoal, o meu vídeo no canal vai até aqui. A partir daqui, se você quiser saber mais sobre as demais respostas, procura o meu amigo Marcelo, deixa aqui no comentário, fala comigo que a gente pode lhe ajudar. Para quem já é da equipe Marcelo, o pessoal da nossa turma de Física 1A, a gente prossegue, ok? Item letra C. Só para constar aqui, paramos aqui. Paramos aqui. Isso aqui é para o pessoal de fora, tá? Item letra C. No item letra C, ele pede o ângulo que a calota faz, o ângulo. Ele pede o ângulo, perdão, ele pede o ângulo θ1, certo? Em que o quê? Em que o corpo decola da calota. Decola da calota. Pessoal, sempre que você estiver fazendo uma questão e aí ele tratar como, decolou, saiu, ele se afastou do chão, uma coisa você tem que levar aqui em consideração, ó. Sempre que isso acontecer, o corpo saiu do chão, o que é que ocorre? Você perde a normal, tá? Ou seja, a normal, nesse ponto, passa a ser zero, ok? Esse daqui é o macete para resolver esse problema. Essa aqui é a dica. Normal igual a zero, tá? Sobrou o que para a gente aqui? Sobrou, ó, que mg, o seno de θ1 menos 2 é igual a zero. A massa e a gravidade, mg, vou botar aqui, ó, é obrigatoriamente diferente de zero. Isso aqui implica para a gente o quê? Que o cosseno de θ1 menos 2 tem que ser igual a zero. É esse termo aqui que vai ser igual a zero. Ó. Deixa eu pegar esse espacinho daqui. De maneira que vai ficar o que para aqui para a gente? Vai ficar. Isso aqui é 3, né? Perdão. 3, 3. De maneira que a gente vai ter aqui, ó, cosseno de θ1 vai ser igual a 2 sobre 3, tá? Para a gente resolver isso aqui, a gente vai aplicar o arco cosseno. Aplicando o arco cosseno dos dois lados, arco cosseno vezes o cosseno, são funções inversas, sobra quem? O argumento, que é θ1. θ1 vai ficar igual ao arco cosseno de 2 sobre 3. O valor de θ1, ó, vai ser de 48 graus e 48,19 graus. Pronto, 48,19 graus aproximadamente, tá? Então, esse daqui é o ângulo em que o corpo deixa a calota, tá bom? Então, a gente resolveu aqui a primeira parte do problema, certo? Só que aqui não é tudo, ainda falta, ok? Vamos lá. Voltando aqui para nossa questão. Voltando para nossa questão. Voltando para nossa questão, o que, é que a gente vai fazer aqui é simplesmente resolver os outros itens. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar só o pedaço da calota que a gente está trabalhando ali. Só o pedaço da calota que a gente está trabalhando ali. Vamos lá, item aqui, letra D. Ó, vamos voltar lá no item letra D. Rapidinho aqui. Ok. Em seguida, o bloco é levado de volta para o termo da calota e dessa vez ele vai começar a escorregar sobre seu lado esquerdo, R2. Baseado no item anterior, aí ele pede o ângulo que a calota vai decolar. Então, pessoal, olha só, aqui a gente vai precisar fazer tudo de novo com calma, certo? Vamos fazer com calma aqui, esse passo a passo? Primeiro de tudo, ó, vou pegar aqui um desenho. Esse desenho aqui vai ser um
só para a gente representar um pouquinho maior, ok? Aqui a calota, certo? Esse aqui continua sendo o nosso ponto A, é o ponto de origem, tá? E agora eu vou chamar isso aqui de ponto 2. Estou chamando de ponto 2 porque ele não bota um ponto C aqui, e eu estou colocando dessa maneira. Por que dessa maneira daqui? É... Por que dessa maneira daqui? Porque a gente vai resolver do mesmo jeito que a gente resolveu anteriormente. Primeiro de tudo aqui, ó, o que é que eu vou fazer? É, aqui eu tenho R2, eu tenho um ângulo θ2, aqui eu tenho outro R2, certo? Então, vamos lá. Em relação a esse ponto aqui, ó, eu posso traçar essa linha daqui, ok? E aqui eu posso também dizer que eu tenho uma altura H2. H2 é essa altura que só vai aqui, ó, certo? Esse lado de cá, tá? E como é que a gente resolveu o problema aqui? Da mesma maneira que a gente fez ontem. Como é que vai? Continua sem ter, continua sem ter resistência, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Se não tem resistência do ar e nem entra a calota, a energia mecânica de A ela vai ser igual à energia mecânica de 2, ou seja, é a conservação da energia mecânica. Como é que fica aqui no ponto A? No ponto A, eu vou ter a minha energia potencial de A, mais a minha energia cinética de A. No ponto 2, eu vou ter minha energia potencial de 2, mais a minha energia cinética de 2, tá? E aí a gente vai novamente para o problema. Quem é que é a nossa energia cinética de A? Zero. Pessoal, deixa eu pedir para vocês aqui o seguinte, ó. A gente vai resolver da mesma maneira que a gente resolveu o outro item. Então, se vocês puderem, pausa o vídeo aqui, entendeu? Olha lá para a questão, resolve a questão, certo? Quando você resolver a questão, você volta aqui e confere o resultado, certo? Vai até o final, usa a mesma lógica, sem tirar nem pôr, que é aqui que você vai matar, que você vai pegar, tá ok? É por isso que eu estou repetindo, tá? Quem é que vai ser a minha energia potencial de A? Vai ser mg. E agora, ó, R que R. É o R2. Olha só, a altura aqui toda é o R2. A minha energia potencial de 2 vai ser mg. E agora, ó, qual é que é a altura dele aqui? H2, certo? Mais, quem é a minha energia cinética de 2? Agora sim, mv de 2 ao quadrado sobre 2, tá? E agora vamos pegar aqui esse triângulo, ó, de maneira que a gente vai ter o seguinte, ó. Tá aqui o triângulo, θ2, certo? É um ângulo reto. Aqui vai ser o meu H2, certo? E o meu R2. Quem é que vai ser aqui o meu cosseno de θ2? Cosseno de θ2 vai ser cateto adjacente, que é H2 sobre R2. Isso aqui implica o quê? Implica que eu vou ter que o meu H2 vai ser igual a R2 vezes o cosseno de θ2. Tá aqui. Vamos substituir lá na equação? Fica como? mg R2 é igual a mg R2 vezes o cosseno de θ2 mais m V2 sobre V2 ao quadrado sobre 2. Vou passar para o lado de lá, vou pular essa etapa daqui para não ficar repetindo tudo certinho. O que, é que a gente vai fazer aqui? A gente simplesmente aqui vai pegar e vai separar, certo? Dá para cortar alguém? A gente sabe que já dá para cortar, ó. A massa, tá? O 2 vai passar para lá multiplicando todo mundo, ok? É o procedimento que a gente fez lá. De maneira que eu vou escrever o seguinte, ó. 2v ao quadrado, perdão. V ao quadrado sobre 2, 2v ao quadrado sobre 2, vai ser igual a quem? Vai ser igual, aí. Aí aqui fica M não, o M a gente cancelou, perdão. G R2, isso aqui está multiplicado por 1 menos o cosseno de θ2. Ou seja, ele passou, esse termo daqui passa para o lado de cá, esse termo aqui, está positivo, passa para o lado de lá, fica negativo.
certo? E aí a gente vai botar em evidência, né? Já tinha cancelado as massas, de maneira que eu posso escrever que o meu V2 ele vai ser igual ao quê? A raiz quadrada, o seu módulo, né, de 2G R2 de 1 menos o cosseno de θ2 menos o cosseno de θ2, tá? Note que a gente obteve o quê? O mesmíssimo resultado anterior, certo? E aí agora prosseguindo com essa lógica, certo? Vamos fazer o que aqui? Calcular quem é o módulo de n de... Nesse caso aqui para a gente é n2, tá? Quem é que vai ser? Pega aqui, ó, o outro pedaço do desenho, certo? Vou desenhar aqui o meu pezinho. E aqui, ó, vou ter o peso, certo? Vou ter a normal N2, tá? Aqui eu vou ter o meu peso de Y. E também a gente vai ter aqui, ó, quem? A nossa força centrípeta. De maneira que a gente vai poder escrever o quê? De maneira que a gente vai poder escrever da seguinte maneira, ó. Normal de 2, certo? Menos P de Y vai ser igual a menos, tudo vetorial aqui, ó, FC. A gente sabe que de módulo vai ser a mesma coisa, né? A gente já mostrou como fazer ali, né? Eu vou escrever que meu N2 vai ser igual a quem? Ó, mg cosseno de θ2 menos mv2 ao quadrado sobre R2, tá? Como é que fica aqui a normal de 2? A minha normal de 2 vai ficar igual. Aí, vamos lá, quem é que é V ao quadrado? Vai ser o que aqui? 2GR2, 1 menos o cosseno. Então, vai ficar o seguinte, ó. MG cosseno de θ2 menos M. Aí, agora vai ficar aqui, ó. 2, né? Vou botar logo 2. 2MG R2 de 1 menos o cosseno de θ2 sobre R2. Então, ó, gente, a normal não tem independência do raio, esse raio daqui é maior, mas isso não interfere na questão da nossa normal, tá? Como é que fica aqui pra gente? Fica aqui N2, vai ficar igual. Aí aqui eu vou ter mg cosseno de θ2, 2mg cosseno de θ2 positivo, menos por menos mais, né? Então eu posso escrever o quê? Que N2 vai ser igual a 3 cosseno de θ2, perdão, 3mg cosseno de θ2 menos quem? Menos 2mg. De maneira que a gente vai ter aqui o quê? Que N2 vai ser igual a mg de 3 cosseno de θ2 menos 2. Olha aqui, pessoal, é o mesmo resultado que a gente encontrou anteriormente, certo? E aí, vamos lá. Qual é que é a lógica? Eu quero saber qual é o ângulo que ele se desloca da calota, meu θ2. Como é que eu faço? Para fazer isso, eu zero a normal. Afinal de contas, quando ele suspende, ele perde a normal. De maneira que fica o que aqui, ó? A massa vezes a gravidade não pode ser zero, então fica 3 cosseno de θ2 menos 2 igual a zero, ou seja, cosseno de θ2 é igual a 2 terços, e aí, ó, θ2 vai ser igual ao arco cosseno de 2 terços, certo? De maneira que a gente sabe que θ2 vai ser igual a 48,19 graus, que é o mesmo resultado anterior. Aí você pergunta, tá certo isso? Esse raio daí não é maior? Sim, o raio é maior. Mas o corpo, quando está se deslocando numa calota perfeitamente esférica, ele sempre decola
em torno de 48 graus. Isso é fantástico, certo? Esse é um número mágico que você pode guardar. Sempre vai ser em torno disso, tá? No item letra E, no item letra E, ele pede a razão entre a velocidade 1 e a velocidade 2. Para a gente fazer isso, ó, simplesmente eu vou ter que meu V1 sobre o meu V2 vai ficar igual a quem? Aí aqui fica a raiz quadrada de quem? De 2G R1, 1 menos o cosseno de θ1, certo? Isso aqui sobre quem? Sobre a raiz quadrada de 2G R2, 1 menos o cosseno de θ2, tá? E aí a gente sabe o quê? Eu sei que θ1 é igual a θ2. Se θ1 é igual a θ2, o que é que implica para mim? Que esses dois termos são cancelados, certo? 2G e 2G também é cancelado. Sobrou quem aqui para a gente, ó? A razão entre a velocidade 1 e a velocidade 2 é a raiz quadrada da razão de R1 sobre R2. Está aqui a resolução do nosso problema. É um problema muito interessante. Um resultado que você tem que saber aqui é o seguinte: sempre que o corpo deixa a calota é ali em torno de 48 graus, ok? Considerando uma calota perfeita, polida, certo? Se você fizer um experimento, você vai ver que suas medidas vão dar sempre ali, muito próximo desse valor, tá? Daqui a pouco, pessoal, eu volto para a gente fazer mais questões, ok? Forte abraço a vocês e até já, viu?